Se tem uma definição para esse cara é que de fato ele foi uma lenda do futebol. Um jogador versátil, ele fazia qualquer função do ataque, ele driblava, ele passava, ele metia gols, era ótimo de improviso, era um verdadeiro inferno para qualquer defensor. Hoje a história dele, Wayne Rooney. Wayne Mark Rooney nasceu no dia 24 de outubro de 1985, em Liverpool, na Inglaterra. Na infância, Rooney passou em alguns clubes da sua cidade, como por exemplo o Liverpool Schoolboys e também o tradicional Everton, onde foi moldado nas categorias de base da equipe. E na temporada de 2001 e 2002 ele jogou no time sub-18, onde já demonstrava estar vários níveis acima dos demais e, claro, pronto para enfrentar a dureza do futebol profissional na competitiva Premier League. Antes mesmo de estrear no Everton, já jogou a Eurocopa com a seleção sub-17 da Inglaterra. E o Rooney já arrebentou, mesmo sem a Inglaterra ganhar aquele torneio, ele foi o grande destaque, foi o melhor jogador da competição com folga, fez 5 gols nos 3 jogos que disputou, e deixou o mundo espantado com seu potencial para o drible e para a finalização, além de uma velocidade absurda. E no dia 17 de agosto de 2002 ele fez a sua estreia no time principal, um empate em 2-2 contra o Tottenham, se tornando o segundo jogador mais jovem a jogar no Everton até então. Começou frequentando bastante o banco, ou sendo sacado no decorrer das partidas, até que em dado momento da temporada, mesmo ainda muito garoto, já ostentava a condição de titular e enchia os olhos da torcida e da imprensa inglesa. Realmente um talento muito raro e muito promissor. Também não demorou para integrar a seleção principal da Inglaterra. Recebeu a primeira convocação com 17 anos, 3 meses e 19 dias, até então o jogador mais jovem a jogar pelo English Team. Já na temporada de 2003 e 2004, o Everton fez uma campanha bem ruim no campeonato inglês e por pouco não caiu de divisão. Terminou em 17º lugar, uma posição acima da zona do rebaixamento. Apesar disso, da campanha modesta, o jovem se destacou muito e já atraiu a atenção de gigantes do futebol inglês. Foi convocado para jogar a Eurocopa de 2004, disputada em Portugal, e o Rooney já comeu a bola. Ele foi titular da seleção e meteu gols decisivos para fazer aquela excelente geração inglesa avançar da fase de grupos. Porém, na partida de quartas de final ele não marcou, e a Inglaterra perdeu nos pênaltis para a seleção portuguesa e daí deixou a competição. Pior que isso, o Rooney sofreu uma lesão durante essa partida que o tirou do jogo e dos gramados por mais de um mês. Voando baixo, o atacante foi o Golden Boy daquele ano de 2004, ou seja, o melhor jogador jovem do planeta. Um dos clubes interessados no Rooney era o Manchester United, que superou a oferta do Newcastle, que ofereceu 18 milhões de libras. As quase 38 milhões oferecidas pelo United fizeram com que a transferência fosse concretizada no finalzinho da janela europeia. Logo na estreia pelos Red Devils já meteu um hat-trick na Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe da Turquia, em vitória do United por 6-2. Esse aí foi o cartão de visitas do Rooney. E ao longo da temporada ele já conseguiu sua vaga entre os titulares, mesmo tendo um time muito repleto de estrelas. O Manchester fez boas campanhas, mas títulos não ganhou nenhum. Rooney já jogou em 43 partidas, meteu 17 gols e deu 6 assistências. Na temporada de 2005 e 2006 continuou bem demais, sendo um dos principais nomes do time. O United foi vice-campeão da Premier League, vendo o Chelsea ganhar e já começando uma bela rivalidade. Na Liga dos Campeões, o Manchester caiu na fase de grupos e a única taça foi a da Copa da Liga Inglesa. Na temporada, o craque disputou 48 partidas, fez 19 gols e deu 10 assistências. Depois que a temporada acabou, foi nome certo na lista para o Mundial de 2006 na Alemanha, porém não conseguiu ir tão bem quanto na Euro de 2 anos atrás. Na partida de quartas de final, que novamente foi contra Portugal, o Rooney acabou deixando o time com 10 em campo após ser expulso em um lance emblemático com até então o companheiro de Manchester, o Cristiano Ronaldo. Novamente, a Inglaterra perdeu nos pênaltis e foi eliminada nessa Copa. Já na temporada de 2006 e 2007, o United estava cada vez melhor e favorito para as grandes competições. Voltou a conquistar a Premier League e foi vice da Copa da Inglaterra. Na Liga dos Campeões, uma grande expectativa, porém o time acabou perdendo na semifinal para o Milan, que também estava voando. O Rooney jogou bem demais na partida de ida do confronto, porém os Red Devils não conseguiram segurar os italianos no San Siro. E nessa temporada, o Rooney foi a campo em 55 partidas, meteu 23 gols e distribuiu 15 assistências. Na temporada seguinte, o United continuou com seu time muito forte, muito encaixado, seguro na defesa e letal no ataque.
O Rooney formou com Cristiano Ronaldo e Tevez um dos maiores trios de ataques que o futebol inglês já viu, e eles só não fizeram chover nessa temporada, terminando, obviamente, com o título da Premier League. O United faturou também a Supercopa da Inglaterra, batendo o Chelsea, e por fim o clube conseguiu, de forma incrível, chegar à conquista da Liga dos Campeões. O time eliminou Lyon, Roma e Barcelona, e na final os rivais de Londres, com um timaço, estavam no caminho. Nessa campanha, Rooney foi um dos caras mais importantes e decisivos do time, com seus gols e assistências. E na decisão, o Manchester bateu o Chelsea na disputa por pênaltis e ficou com aquela Champions. O Rooney balançou as redes 18 vezes, deu 14 assistências, isso em 43 jogos. Já na temporada de 2008 e 2009, como campeão da Europa, o United jogou o Mundial de Clubes da FIFA. E com o gol do Rooney na final, em que inclusive ele foi o melhor jogador daquele torneio, os ingleses venceram a LDU e ficaram com mais uma taça. A Supercopa da Inglaterra também foi conquistada, assim como a Copa da Liga Inglesa, e novamente o Campeonato Inglês. Uma temporada que só não foi perfeita porque o time não venceu a Supercopa Europeia e a Liga dos Campeões, mas chegou muito perto, chegou na final, mas aí não aguentou aquele avassalador Barcelona do início da era Guardiola, e perdeu por 2-0 em Roma. Os números: 49 jogos, 20 gols e 13 assistências. Na temporada de 2009 e 2010, o Manchester perdeu o Cristiano Ronaldo e se transferiu para o Real Madrid. E mesmo com uma constância absurda do Rooney, que fez uma das melhores temporadas da sua carreira, o time acabou caindo de produção, tanto que conseguiu ganhar só uma taça, que foi justamente a Copa da Liga Inglesa. Os Diabos Vermelhos foram eliminados nas quartas da Champions e foram vice da Supercopa e do Campeonato Inglês. No Mundial de 2010, a seleção inglesa acabou fazendo uma campanha bem ruim e jogou mal na primeira fase. Apesar disso, avançou para o mata-mata. Entretanto, cruzou com a seleção alemã e acabou perdendo por 4-1, com aquele gol inglês mal anulado do Lampard, e aí eles foram eliminados. Já na temporada de 10 e 11, o United voltou a conquistar a Liga Nacional, ganhou o Campeonato Inglês, assim como a Supercopa da Inglaterra. E novamente o clube do Rooney teve uma outra ótima oportunidade de ganhar a Liga dos Campeões, mas o time tinha pela frente de novo o Barcelona. E aí na final acabou perdendo de 3-1, placar que não conduziu o que foi aquela partida. O gol inglês foi marcado justamente pelo Rooney, mas óbvio que não foi bastante. Nessa temporada, que individualmente foi sensacional, o atacante entrou para a seleção da FIFA como um dos 11 melhores do mundo e fez uma obra de arte contra o rival Manchester City, que concorreu ao gol mais bonito do ano, o Prêmio Puskás, porém perdeu para o Neymar. Foram jogadas 40 partidas com 16 gols anotados e 14 assistências dadas. Já na temporada de 2011-12, o Manchester começou nitidamente a decair e não conseguiu jogar tão bem quanto nos anos anteriores. O time disputou ponto a ponto e perdeu o título inglês na última rodada, ou melhor, no último lance para o rival Manchester City, que com o gol do Agüero deu o título aos Citizens e decepcionou o lado vermelho de Manchester, que já fazia festa. Rooney foi vice-artilheiro dessa Premier League, e o único título da temporada foi o da Supercopa da Inglaterra. Nas demais competições, o clube acabou com eliminações bem discretas. Rooney teve a temporada mais artilheira da sua carreira, ele meteu impressionantes 34 gols em 43 jogos, além de ter dado 9 assistências. Na Eurocopa de 2012, Rooney decidiu um jogo contra a Ucrânia a favor do English Team na fase de grupos. Fez gol da vitória, porém o jogo das quartas de final diante da Itália ele não conseguiu brilhar. Até acertou a sua cobrança na disputa por pênaltis depois de um 0-0, mas o Ashley Young e o Ashley Cole desperdiçaram suas cobranças e a Inglaterra ficou pelo caminho. Na temporada de 2012 e 13 voltou a ganhar a disputa da Premier League, a quinta do currículo do Rooney, que ganhou um companheiro de ataque à sua altura, o Robin van Persie, que vinha jogando muito bem no Arsenal. Aliás, o holandês foi o goleador máximo desse campeonato inglês. Na Liga dos Campeões, o time caiu diante do Real Madrid logo nas oitavas de final. A temporada seguinte foi bastante modesta no quesito conquistas, pois o United conseguiu ganhar só uma taça, que foi a da Supercopa da Inglaterra de 2013. Já sem o comando do Sir Alex Ferguson, os Diabos Vermelhos perderam forças e fizeram uma temporada muito abaixo. Até no campeonato inglês o time foi mal para os seus padrões, prova disso foi só uma 7ª colocação. Rooney seguia destoando disso tudo, e mesmo com boatos que deixaria o clube em meio a uma fase, ele continuou, e a cada temporada crescia a idolatria do torcedor com ele. E aí nessa temporada em específico, ele jogou 40 partidas, fez 19 gols e ainda deu incríveis 22 assistências. Na Copa de 2014, a Inglaterra jogou muito mal, e aquela geração incrível de vários jogadores talentosos, que por seus clubes decidiam, como o Gerrard e o Lampard, provou estar envelhecida e não suportou o chamado Grupo da Morte.
Depois de derrotas para Itália e Uruguai, ambas por 2-1, a seleção inglesa chegou para o terceiro jogo já eliminada matematicamente. Foi quando empatou em 0-0 com a Costa Rica e aí fez as suas malas e foi embora do Brasil. Na temporada de 14-15, o United sequer disputou a Champions League, então esteve presente só nas competições domésticas e ainda assim não teve grande destaque. O clube caiu nas quartas da Copa da Inglaterra e acabou a Premier League na quarta colocação. De bom para o Rooney, aconteceu que seu tempo de casa e liderança foram reconhecidos com a braçadeira de capitão do time. Além disso, assim como 2008, 9 e 14, foi então pela quarta vez eleito o melhor jogador inglês do ano. Na temporada de 2015 e 2016, o Manchester United e Rooney caíram na fase de grupos da Liga dos Campeões e logo nas oitavas da Copa da UEFA. No campeonato inglês, um quinto lugar. Individualmente, Rooney chegou à incrível marca dos 500 jogos com a camisa do Manchester e coletivamente somou mais um caneco para sua galeria, a Copa da Inglaterra, derrotando o Crystal Palace na prorrogação. Com status e a braçadeira de capitão também na Inglaterra, foi a disputa da Eurocopa de 2016, terceira da carreira dele, e mais uma vez não deu para os ingleses. Eles até passaram da fase de grupos com certas dificuldades, mas nas oitavas de final perderam para a seleção da Islândia, que foi a grande sensação daquele torneio. A temporada de 2016-2017 foi a última do craque com camisa vermelha de Manchester. E depois de alguns anos de decadência, o time voltou a ser competitivo. Venceu a Supercopa da Inglaterra de 2016 e levou também a Copa da Liga Inglesa. Na Premier League foi o sexto colocado, porém a grande conquista foi a da Liga Europa. Na final desse torneio, o United bateu o Ajax por 2-0 e conseguiu essa taça para coroar a temporada de despedida do Rooney. Ele entrou faltando poucos minutos para o fim do jogo só para levantar a taça. E aí, depois de 13 temporadas, Wayne Rooney deixou o Manchester United. Foram 559 partidas, 253 gols, 146 assistências e 19 títulos conquistados. Ele é até hoje o maior artilheiro de toda a história desse clube enorme que é o Manchester United. Retornou ao Everton assinando por 2 temporadas e foi um dos destaques da equipe que fez uma campanha regular no campeonato inglês, terminando na 8ª colocação e caiu na fase de grupos da Liga Europa. Depois do final da temporada, ele foi seduzido pela Liga Norte-Americana, MLS, e aí deixou a Terra da Rainha depois da sua segunda passagem pelo Everton. E no clube o inglês somou 117 partidas, 28 gols, 4 assistências e nenhuma taça levantada. O destino do Rooney foi o DC United dos Estados Unidos, e quem pensa que ele foi lá para tirar férias ou encerrar a carreira se enganou, porque o cara continuou sendo muito competitivo, apesar do time não ajudar, e acabou não conseguindo fazer grandes campanhas. Ainda em 2016, quando Rooney jogou o último torneio com a Inglaterra, que foi a Eurocopa, ele ainda estava sendo convocado com frequência, mas ficou quase 2 anos longe da seleção e voltou a ser chamado só depois da Copa de 2018, na qual ele não disputou. Foi amistoso contra os Estados Unidos em 15 de novembro de 2018, e essa aí foi a última partida do Rooney com a camisa inglesa. E aí seus números com o English Team foram os seguintes: 120 partidas, 53 gols, 21 assistências e nenhum título conquistado. O Rooney é o segundo na lista dos que mais atuaram e o primeiro na artilharia histórica do English Team. Na temporada de 2019, o DC United não aspirou grandes coisas na MLS, mas o Rooney foi mais um craque já experiente a deixar sua marca, com belas e atuações memoráveis na competição. E aí, em outubro de 2019, ele deixou o time. No DC foram 52 jogos, 25 gols marcados e 14 assistências. Chegou para defender o Derby County da Inglaterra com a temporada já em andamento. Ele teve boas atuações pelo time que jogava a Championship, ou seja, a segunda divisão da Inglaterra. Nas competições nacionais, o clube não conseguiu grandes resultados, e na liga acabou na 10ª colocação, passando longe de brigar pelo acesso. Na temporada de 2020-2021, Rooney assumiu o comando interino da equipe do Derby, que demitiu o holandês Philippe Cocu. Então Rooney passou a ter 2 funções dentro do clube, de jogador e de treinador. Entretanto, no início de 2021, decidiu abandonar a carreira de futebolista de vez, para se dedicar apenas à vida de comandante. No Derby County, como jogador, foram 35 partidas, 7 gols anotados e 3 assistências. Jogando por clubes, Wayne Rooney somou 763 jogos, marcou 313 gols, deu 167 assistências e conquistou 19 troféus.
Terminou a temporada anterior no comando do Derby County e continuou de forma efetiva na temporada atual, a temporada de 2021 e 2022. E aí eles já não começaram bem lá na segunda divisão inglesa. O Derby perdeu 12 pontos por questões administrativas, podendo ainda perder mais 9, e passa por grave crise financeira, ameaçando até fechar as portas. E até o momento da edição do vídeo, o time do Rooney é o lanterna da Championship com menos 2 pontos. Em entrevista, o treinador disse: "Eu vi na Sky. Obviamente, com a notícia saindo foi difícil para os jogadores, a comissão e os torcedores. Uma posição muito difícil e aqui nos encontramos. Meu trabalho aqui é fazer os atletas jogarem. Tudo que podemos fazer é jogar com muito orgulho e meu trabalho é trazer alguma dignidade de volta ao clube." Nunca teve uma grande mídia, mas ele foi um monstro sagrado. Um ídolo, talvez até o maior da história do Manchester United. Na seleção faltaram títulos, mas isso não diminui em nada o tamanho e a carreira vitoriosa do Rooney, que agora dá seus primeiros passos na beira do campo. Na próxima semana ele completa seus 36 anos, maioria deles dedicados ao futebol. Parabéns ao Rooney e muito obrigado a quem assistiu até aqui. Compartilhe o vídeo com os amigos que vão gostar também, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!